As 10 pragas do Egito são alguns dos relatos mais surpreendentes dos textos da Bíblia. Mas elas realmente existiram? A ira de Deus pode ter sido tão severa sobre milhares de egípcios? Há uma explicação científica que valide o relato bíblico? Moisés tem uma visão, que se apresenta a ele através de uma sarça em chamas e não é consumida. Através dessa sarça, Deus pede a Moisés que liberte o povo de Israel do Egito. Como todo bom profeta, Moisés, em princípio, recusa a missão que Deus lhe encomenda e diz que não está preparado. Por que eu? Mas Deus insiste que ele é a pessoa. Moisés havia levado uma vida comum até o momento em que Deus se apresentou com uma missão. Talvez a mais significativa na história da religião. Moisés vai até o faraó e diz a ele que Deus mandou lhe dizer que deixe o seu povo ir. O faraó não aceita e por isso, então, Deus começa a mandar castigos, como encontramos em algumas traduções, mandar pragas ao faraó do Egito, para que liberte o povo. Diante da negativa de dar a liberdade ao povo de Moisés, o faraó recebe o castigo de Deus. As pragas divinas começam a recair sobre a população indefesa do Egito. Jeová lhe mostrou o que deveria fazer. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferrei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Há uma simbologia muito forte aqui. O rio Nilo era um rio adorado por eles, porque na verdade viviam do rio. E transformá-lo em sangue é transformá-lo em uma coisa impura. O faraó pede a Moisés que, por favor, detenha a praga. Deus age, a praga se detém, e uma vez a praga detida, o faraó volta a endurecer seu coração, e então começa novamente o ciclo, com uma nova praga. Depois da promessa do faraó e seu posterior arrependimento, Deus entende isso como traição, e seu contra-ataque é mais forte. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. O que se mostra nas pragas é uma progressão sucessiva que vai aumentando sua atividade e sua agressividade. Depois vêm as rãs, as chagas e os mosquitos. De novo, animais que transmitem impurezas. Dentro dessa cadeia, aparece uma praga que são os piolhos. Encontramos a praga das moscas. Além disso, certas irritações que provocam, por sua vez, também o advento de novas pragas. As pragas que começam a castigar o Egito são cada vez mais perigosas, mais violentas, mais letais. E diante de cada praga, progressivamente, eles iam enfrentando o poder de Deus e o poder do faraó, que se considerava filho dos deuses. Tá legal, talvez sejam relatos folclóricos, mas a simbologia é forte. O que há por trás disso é uma profunda mensagem de quem tem o poder. E em qualquer etapa da história humana, os poderosos têm o poder. Mas aqui o poder está invertido, porque acontece que o poderoso é o fraco. Ou seja, quem tem o poder é o Deus dos escravos, e não o contrário. A mensagem que Moisés leva ao faraó da parte do Deus hebreu é um desafio à sua autoridade, e por isso que é tão difícil convencê-lo. Mas a resposta do faraó foi ainda mais desafiadora, e fez com que a fúria de Jeová se desencadeasse de vez. Não é um Deus muito humano aquele da Bíblia, é um Deus que funciona muito mais pelo lado do terrorismo. Temos que obedecê-lo porque causa medo, não porque é uma pessoa, porque é um ser que é todo bondade. O Deus da Bíblia não é bom. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Esse constitui um dos momentos críticos para o faraó e para o povo egípcio. Eles perderam suas fontes de alimentos. Isso nos mostra simplesmente como a mão de Deus foi ficando cada vez mais agressiva ao buscar a vontade do faraó. Vontade que no final não é realizada.
O que temos que entender é que, do ponto de vista literário, do ponto de vista da fé, o que vemos é um Deus da libertação que queria que os escravos servissem livremente e não fossem dominados, versus o todo-poderoso rei do Egito que se nega a isso. Como a Igreja Católica interpreta esses acontecimentos? Esses relatos foram parte da história da humanidade ou são simplesmente fábulas que explicam outra realidade? No texto bíblico temos momentos difíceis, que as pessoas querem ver como ira, como um contragosto de Deus. O que o texto bíblico quer mostrar é que, quando o homem faz escolhas ruins, os momentos são difíceis. Os momentos chegam à violência, chegam à morte e à destruição. Deus sempre mostra um rosto de pai misericordioso, amoroso, sem que isso o impeça de mostrar seu caráter de pai que deve corrigir, de pai que deve chamar ao bom viver. A Bíblia faz parte da palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. O problema é que a interpretação é literal. Acreditam ser um livro de biologia, de sexologia, de embriologia. Não. A Bíblia é um livro de mitologias. Mas essa não é a única versão sobre o que aconteceu. Muitos geólogos trabalham nas análises dos fenômenos ocorridos desde o estudo dos processos físicos da Terra. A aparição de todas essas pragas, como as moscas, mosquitos, piolhos, rãs, etc., possivelmente esteja vinculada ao fato de ter havido um aumento da umidade do ambiente e todas essas pragas foram muito favorecidas. O tema da morte do gado, muitas vezes, quando há muita umidade, o gado transita por pântanos, que são zonas inundadas, ou charcos. Então, os animais sempre estão com as patas submersas em água. Ele se infecta e tem enfermidades e morrem rapidamente. Essas pragas e maldições podem ser rebatidas com um enfoque científico e geológico? Como se explica, a partir dessa perspectiva, a praga do rio Nilo repleto de sangue? Muito possivelmente esteja vinculada a uma explosão da vida dentro do próprio rio, que era basicamente de algas vermelhas, que mudavam a coloração da água. A questão é a interpretação que as pessoas fizeram naquela época. As pragas aniquilaram milhares de egípcios. O Egito sofreu com o lado mais sombrio de um Deus sem misericórdia. A religião egípcia se construiu sobre a fé no deus Atom. Esse deus solar não podia ser destruído nem dominado por nenhum outro. Então, Jeová fez as trevas caírem sobre o povo egípcio. Uma de suas maiores demonstrações de poder. Uma forma de infundir o terror mais profundo em um povo castigado. Existe um pequeno relato contido na Bíblia onde o faraó chama os seus magos, os seus profetas, para que eles contornem aquele malefício e eles não conseguem. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz, para nós e até hoje em dia, achamos que as pessoas que têm poder, poder militar, poder tecnológico, poder econômico, são as pessoas de valor. E os outros não, sofrem lá embaixo e veem como fazem para sobreviver. E o relato bíblico está dizendo não, cuidado, porque para Deus, aqueles que estão lá embaixo são os que realmente valem. O desafio do faraó seguiu alimentando a ira de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. As trevas são produzidas pelas divindades, ou quando estão iradas, ou quando são derrotadas. Curiosamente, é uma das pragas na qual havia trevas nas casas dos egípcios e luz na casa dos israelitas. Porque é óbvio, o relato não pode transformar toda a criação em trevas, porque senão os próprios beneficiados e os próprios escravos estariam em trevas. Então há uma clara distinção. Temos luz em uma casa e sombras na outra. Aqui encontramos um deus hebreu derrotando de alguma maneira as divindades egípcias, produzindo um caos por meio das trevas.
A resposta de Deus à última negativa caía sobre o Egito. Uma 10ª praga, a mais feroz, a que determinaria o destino de 2 nações, a morte de todos os primogênitos. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. A última praga foi a que finalmente destruiu o Faraó. O texto diz, essa é a praga. O plano de fundo aqui é que, às vezes, para superar a opressão, faz falta certa expressão de força. O bom no caso bíblico é que quem exerce a força é Deus, e não os outros seres humanos. Deus enviaria a sombra da morte para matar a todos os primogênitos egípcios. Deus matava porque não havia outra opção? Nas catequeses aos meninos e meninas, nós vamos ensinar como meninos e meninas. O problema aqui é que esses meninos e meninas passarão o resto de suas vidas com o que aprenderam aos 6 anos. Com a linguagem dos 6 anos, não tiveram uma catequese com a linguagem de adulto, onde compreendem que o assunto é mitológico, simbólico, metafórico, que é mais próximo da poesia do que dos livros de física, de biologia e de história. E a maioria das pessoas crê que é coisa histórica. E não, é uma questão simbólica, são mitos. Quais são as posturas distintas que os especialistas e teólogos exibem sobre esse assunto? Quais são as explicações que encontram para o fenômeno das pragas que abateram o Egito e para a ira de Deus que libertaria o povo judeu? 300 anos antes, um vulcão na ilha que se chamava Atlântida ou Atlantis entrou em erupção. E chegou uma nuvem de cinzas ao Egito. Ela estava muito próxima. E tampou o sol por 7 dias e a lua por 7 noites. Isso fez com que inúmeras pragas aparecessem. Comeram as colheitas, e todas as pragas possivelmente aconteceram no Egito, mas 300, 200 anos antes de os israelitas chegarem. Quando eles chegaram, se inteiraram, e no boca a boca eles começaram a dizer, mas isso aconteceu porque eles escravizam. Isso aconteceu porque eles são escravagistas. Que bom que aconteceu, mas são feitos que cronologicamente não coincidem. Todas essas 9 pragas, as primeiras 9, puderam ser explicadas e houve alguns intentos pseudocientíficos, mas não existe uma análise mais rigorosa ou científica para esse tipo de explicação. Enquanto os fenômenos naturais se relacionam, Deus é aquele que... Ele era terrível, mas Deus era aquele que desencadeia, porque Ele é quem controla a história. Esta é a mensagem de toda a Bíblia. Deus é quem controla a história. Deus é quem a leva a seu fim. Às vezes vemos essas pragas como uma coisa muito assim, muito terrível, um pouco incompreensível. Para que semelhante barbaridade como essa? Mas a mensagem é outra. A mensagem tem que estar atrás de cada uma dessas 2 forças que estão em luta. A única praga da qual sofre o faraó e sua própria família é a última. Dessa maneira, não havia mais opção senão ceder diante dos pedidos de Moisés. Então, a ira de Deus foi necessária para obrigar o monarca a libertar o povo escravizado até aqueles dias. Para manifestar a vitória do bem sobre o mal, os profetas e os textos bíblicos às vezes falam da ira de Deus sobre o pecado ou pelo pecado. O que não quer dizer que Deus, digamos, esteja mal-humorado ou cheio de raiva, mas sim que se trata simplesmente de Deus recusando o mal e convidando o bem. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. A religião se prendeu durante séculos a essa leitura da Bíblia. O Deus violento gerou uma religião violenta? Ou foi a religião violenta que gerou esta imagem de Deus? Na visão religiosa judia, só há uma deidade, não há 2, Yahvé.
E Yahvé é o autor do bem e do mal, da saúde e da enfermidade, da alegria e da tristeza. Só há uma deidade e tudo vem dessa deidade. Matança de meninos e banhos de sangue. Relatos que mostram uma faceta pouco conhecida da Bíblia. Somos todos iguais perante os olhos de Deus? Os castigos de Deus parecem ser implacáveis, segundo alguns teólogos. O enxofre, o fogo, é a destruição, é voltar a partir do zero. Do nada. Aniquila, volta ao pó e a vida volta a surgir. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos e nela são relatados pecados de crimes e mortes. Foi colocado nas páginas da Bíblia um Deus violento para justificar certos crimes? Existem relatos bíblicos utilizados para justificar atos de violência nos tempos modernos? O Antigo e o Novo Testamento são formados por 76 livros. Neles, o Deus Todo-Poderoso aparece como uma deidade com comportamentos vingativos e violentos. A Igreja insiste que Deus é amor, mas Jeová, o Deus amoroso da tradição judaico-cristã, não condiz com os relatos bíblicos de castigos, crimes e genocídios. Que opinião os religiosos têm sobre essas crônicas? Eles justificam a ira de Deus? Em nome de Deus, pode-se realizar atos violentos contra a humanidade. O Deus com ira ou Deus sem ira é um Deus perverso. As religiões vêm utilizando o nome de Deus ou a vontade de Deus ou as suas interpretações desses temas para criar catástrofes, genocídios, matanças, atos de injustiça e a violação de direitos de grupos distintos. Isso é muito claro. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Os castigos de Deus parecem ser implacáveis, segundo algumas interpretações. Um exemplo poderia ser a história de Sodoma e Gomorra. Esse relato conta que milhares sofreram uma morte lenta e dolorosa sob o fogo de enxofre. Com base nisso, nos cabe mencionar, como vemos em passagens bíblicas, que de repente aparece ou se manifesta a ira de Deus, como por exemplo o dilúvio em Sodoma e Gomorra. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas. Diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela o Filho de Homem. Há uma ordem central a esse povo que havia sido peregrino por 40 anos no deserto e foi acolhido por outros povos porque encontravam-se pessoas no deserto habitando-o. Então, como fora um povo peregrino, pede-se que acolham aos forasteiros, aos hóspedes que são sagrados. E aqui o problema é que esses dois povoados, tanto Sodoma como Gomorra, não amparam os hóspedes de modo sagrado. A violência de Deus nessa história é extrema, desmedida. Especialistas asseguram que, com base na interpretação desses mitos, o nome de Deus tem sido usado em vão muitas vezes para exercer diversos tipos de violência e discriminação. A lei sagrada é para com os hóspedes, mas então esses povos rompem essa lei sagrada. Não acolhem os anjos como hóspedes. Querem abusar deles. E aqui o problema não é a questão homossexual, é o abuso. A Bíblia não fala disso. Fala de hospitalidade. E isso é o que é castigado nesse mito. Toda tradução tem uma ambiguidade. É o mesmo que traduzir a Bíblia e traduzir uma obra do inglês, um Shakespeare ou qualquer autor. É mais cruel o relato do que se passa, mas essas são coisas menores. Eu creio que não afetam muito aos sentidos. Enfim, assassinar é ruim, não é? Seja quem for. A ira de Deus poderia ser justificada segundo as diversas interpretações das Escrituras Sagradas.